Fala, meus discípulos, vamos direto para o vídeo, o que interessa, né? Por que somos a pior região, né? Todo mundo tem uma resposta, mas eu vou vir aqui trazer um pouco de sabedoria, né? Algo que ninguém nunca falou. E assim, é difícil, né? Porque muita gente tem rabo preso, né? Tem amigos, talvez, não quer se queimar, e aqui a gente está indo atrás da verdade. Por que que nós somos a pior região? E assim, a primeira coisa, qualquer pessoa que eu venha falar aqui, cara, que Deus te abençoe, né? Não fique chateado. Donos das empresas também, cara, gostamos de LoL, mas queremos melhorar, porque assim, entre todos os esportes eletrônicos, eu acho, se você comparar também esportes até, enfim, normais, sem ser eletrônicos, acho que não tem uma região tão ruim quanto a gente, né? Tão ruim. Algo tão ruim que o brasileiro joga tão mal quanto o LoL. Enfim, então vamos para o que interessa. Vamos lá. Aqui o que que a gente vê? Eu queria fazer uma comparação do LoL com o futebol, certo? Bom, tá aqui, né? O LoL chega a ser 100 vezes menor do que o futebol, né? O futebol é muito grande, mas eu acho legal fazer essa comparação. Exemplo, a receita do futebol, das ligas. Caraca, travei. Bom, tá aqui. Receita das ligas, né? Quanto que o CBLOL, ele, no caso, a Riot, né? Eles chegam a faturar de 30 a 60 milhões. Isso tudo é estimativa, tá, gente? Não, eles não divulgam dados, né? Isso tudo é uma estimativa do que eu consegui pegar. Eles não divulgam dados, mas, enfim, o que a Riot consegue, né, captar. E aí acaba que os times não tem tanta parte nisso, né? Eles acho que tem uma divisão, mas, enfim. A maior parte é da Riot. A premiação do campeão é essa, né? Ó, compara com, enfim, com a do Brasileirão, muito maior. Receita no clube, né, de um time, vai de 10 a 20 milhões. Maior fonte de receita, patrocínio. Então aqui, nessa tabela aqui, o que eu mais queria pegar é, cara, será que dá lucro os times do CBLOL? Acho que certos times não, certos times dão. Mas assim, digamos que o cara tenha um lucro de 10 e os custos dele foram de 15 milhões. Ele vai sair com prejuízo, né? Entendeu? Então isso aqui pode variar, tá entendendo? E, cara, eu acredito que os donos, né, dos times fazem muito por amor, né? Mas claro, se tu tem ali uma empresa que, pô, dá 2 milhões, 1 milhão por mês não, por ano de lucro, cara, isso é bom. E se o cara ama aquilo, né? E com certeza também eles têm outras fontes de renda além disso, né? Enfim, mas acredito que muitos times dão prejuízo e os caras continuam, porque também tem muita gente com dinheiro forte por trás que não depende só do LoL. E assim, aqui eu queria mostrar duas coisas. Primeiro, o futebol é muito grande, pô, por que que você está comparando com o LoL? Cara, a gente tem que comparar com coisas grandes, né? Pô, que um dia chegue perto, que um dia seja pelo menos 20 vezes, né? Pô, imagina quanto que seria, né? Eu acredito que 100 vezes talvez seja ainda mais o futebol, né? Não sei. Mas o nosso foco é esse. E como que a gente consegue que o LoL cresça? Através dos patrocínios, certo? E para ter mais patrocinadores precisa de engajamento. E o engajamento vem através dos times que têm atletas, né? É esse ponto que eu queria chegar agora. Os nossos atletas. Então vamos lá. Aqui a gente vê, né, eu peguei o mais atualizado possível os atletas do CBLOL, certo? Tudo de verde são brasileiros. Então vou começar, né, sei lá, de baixo para cima, né? Vou começar pela Leviatã. Cara, Leviatã não vou nem falar, porque assim, não tem brasileiro, entendeu? Aqui tem um brasileiro, Momoshi, beleza. A Luz tem dois brasileiros. Aí eu acho que a Luz é interessante falar. Cara, se você, assim, do que é interessante ter a Leviatã e o Fluxo jogando? Tá entendendo? É a mesma coisa você pensar no futebol. Por que que seria interessante no Campeonato Brasileiro você ter, sei lá, um time da Itália, da segunda divisão, da terceira divisão? Pessoas que não falam a nossa língua, não tem como fazer marketing com isso, engajamento com os times. Então, assim, pô, podem ser pessoas abençoadas, legais, mas, cara, não faz sentido nenhum isso. Eu entendo que provavelmente isso aqui foi um mecanismo, né? Porque eles têm dinheiro, querem entrar para salvar, né, o campeonato, mas assim, isso não faz sentido nenhum. E assim, a Luz, vamos lá, dois brasileiros. Cara,
eles não falam português na comunicação do time. Já começa por aí. Então, esse é um dos pontos que eu queria falar, né? O Brasil é a pior região. Por que será? Acho que um dos principais motivos é porque você bota pessoas que têm, na sua grande maioria, um intelecto, né, razoável, não sabem falar inglês, falam inglês, né, in the medium, in the right, de um jeito muito, né, duvidoso, para jogar com coreanos, que também a maioria dos coreanos são segunda prateleira, quer dizer, terceira, quarta prateleira. Então, assim, não tem o que falar. Não tem como isso aqui dar certo, entendeu? Aí vai para Vivo Cage. Pô, legal, três brasileiros, pô, maior potencial, mas, pô, duas pessoas de fora. Eles não falam português, né? Aí tem a Red Kennedy, pô, que é um potencial, todo mundo sabe aí, eles falando português, legal. A Fúria, que é o maior potencial, o último campeão, todo mundo falando português. E a PEN, né? Dois coreanos, e eles provavelmente não falam, né, português na comunicação. E, enfim, esses coreanos aqui também nem conheço, porque eu não tenho acompanhado tanto, vou ser sincero, mas também não muda nada, porque, enfim, são lá segunda, terceira prateleira. E a Loud, que, provavelmente eles estão falando português, né? Então, enfim, eu acho que o maior problema na região em geral, cara, é você ter pessoas que falem português, tanto para se comunicar para os patrocinadores e entre eles. Aí você fala assim, mas sei lá, o importante é ganhar. Cara, mas não é só isso, entendeu? Porque o Brasil sempre vai ter um campeão e sempre continua sendo destruído. O importante é ter a melhor comunicação. Um dia tem um vídeo, vocês podem ver aí, até o Titã já falou isso. É, cara, faz falta, faz falta. Imagina só, eu vou dar um exemplo. Não sei, você com a sua namorada, com a sua mãe, e você não sabe falar direito inglês. Imagina se comunicar. Imagina você falar coisas que estão dentro de você, sabe? Você não consegue usar as palavras certas. Agora, imagina isso dentro do jogo, né? Que tu tem que tomar decisões de milissegundos, sabe? Meio segundo, tem que pensar rápido, falar o que você vai fazer. Cara, não. Assim, eu bato nesse ponto, acho que é o principal ponto pra gente ser a pior região de todas. A gente, assim, ter muitos times, né, que acabam tendo, sei lá, exemplo, uma PEN da vida, né, que tem três brasileiros, mas aí a comunicação tem que ser em inglês. E, vamos ser sinceros, a maioria de todo mundo aqui, né, desses caras, não sabem falar inglês. Não sabem falar fluente. O cara pensar em inglês, não consegue, não consegue, é limitado. A gente é limitado. Tem que abraçar, não adianta, pô, sei lá o que, cara, a gente é limitado, faz o feijão com arroz, bota todo mundo BR, vamos falar português com as nossas gírias, com o nosso jeito, igual a Fúria joga, entendeu? Aí você me pergunta agora, tá, beleza, a Fúria, todo mundo é BR, são os últimos campeões, mas por que que eles só tomam pau lá fora? Agora sim, vamos pro terceiro. Assim, entre N coisas, não dá pra falar tudo aqui, né? Porque, enfim, o Brasil tá perdendo várias Copas seguidas, não é. Tem vários motivos, né? Tô dando um exemplo do futebol agora. Não é um motivo só. Mas a CBF já, sei lá, acho que três ou quatro caras já foram presos, se eu não me engano. Enfim, tem um motivo pela má administração. Então, é aqui que eu quero chegar ao meu ponto principal. Aí vamos lá. Fúria, head coach. Esse cara aqui, né? Beleza. Então ele é brasileiro. Cara, não dá, galera. Não dá pra gente ficar tendo, assim, técnicos brasileiros, mas calma, 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 vai devagar. A gente tem que focar o seguinte, né? Eu vou já trazer o ponto direto pra não, né? Porque eu acho que fica meio zoado eu acabar falando mal do técnicos brasileiros, que não é essa a intenção. Tem que ter técnico brasileiro, beleza, mas tem que ter o head coach, ou talvez eles mudarem a forma de fazer, tem que ser coreano, tá entendendo? Não dá, não dá, não dá. O coreano, ele tem que ser como se fosse o general e o head coach é o cara que se comunica com a imprensa, digamos assim, é o que fala com os jogadores. Mas o coreano, ele tem que analisar o draft, ele tem que analisar a forma que o time tá jogando. O coreano sabe mais, a gente não sabe, tá entendendo? Essa é a realidade. Abraça isso, tem que aceitar, tá entendendo? Então, vai ficar batendo cabeça mais 20, 30 anos e nunca vai evoluir. Por quê? Porque a gente tem um coach brasileiro, head coach brasileiros que, enfim,
querem fazer do jeito deles e a gente não sabe, não vai dar certo, tá entendendo? Então, assim, vamos lá, Fúria, ok, Red Kennedy, a mesma coisa, aí vamos chegar na Loud. Aí tu fala, pô, mas o cara é da Coreia do Sul. Meu irmão, mas que adianta se ele bota o time dele pra falar em inglês, que cai naquele ponto que eu falei antes, tá entendendo? Cai naquele ponto. É, só ver uma coisa aqui rapidinho. Ah, tá certo. Cai naquele ponto que eu falei antes. O cara, assim, ele tem que vir trazer a visão, sabe? Trazer a visão, mas deixar a gente jogar o nosso feijão com arroz falando em português, entendeu? O problema é que o intelecto dos caras, eles estão tão à frente que eles começam a ver que o brasileiro é tudo lento. Cara, quer saber? Eu vou trazer coreano pra cá e fala todo mundo inglês, eles carregam. Então, assim, se for trazer coreano de lá, fala, amigo, tá aqui na tua mão. Nós temos esse técnico aqui brasileiro, ele vai estar à frente, ensina ele. Tá entendendo? É isso. Então, basicamente, aí vem pra PEN, o Cheiro, né? Que ficou sozinho aqui no Brasil, perdeu, depois ganhou, mas ali, né, com o time falando em inglês, in the middle, in the right, the books on the table, e aí tomando o pau lá fora, beleza. Vivo Cade, Smile, tipo, quem é Smile, entendeu? Pô, tá de brincadeira, os restos aqui eu não vou nem falar. Então, assim, tá entendendo? Quem são os agora, né, pra terminar o vídeo, quem é o culpado disso tudo? Infelizmente são os donos, né? Infelizmente são os donos, porque eu digo culpado, mas acredito que, cara, eles fazem com o maior amor assim, só tem um campeão. Só tem um campeão pra ir lá fora e passar vergonha, tá entendendo? Mas assim, se os donos dos times não se juntarem e botarem regras, né, para técnicos, para jogadores, né, de limitar certa entrada de jogadores aqui, para não ficar do jeito que tá, entendeu? E assim, isso que eu tô falando, gente, é uma sabedoria divina. Vocês creiam, acreditem ou não, entendeu? É, é uma sabedoria. Vocês conhecem Salomão? Então, o homem mais sábio que já existiu. Então, é, se vocês quiserem acatar isso, né? Alguém que for escutar o vídeo que tenha poder de mudar isso, cara, mudem. Se você vê, assim, vai no futebol brasileiro hoje, pergunta a opinião dos técnicos, o futebol brasileiro acabou sendo destruído porque muita entrada de jogadores estrangeiros. A Itália é o melhor exemplo disso. Acho que tá a 3 Copas, né? 12 Copas fora. Por quê? Porque tem muito estrangeiro na Europa, não tem mais jogadores italianos, né? Os que tem são fracos e o campeonato ficou fraco, né? Comparado ao que era antigamente, que a Itália, pô, a Itália é tetra, né? Enfim, falei bastante. Opina aí, bota nos comentários o que vocês acham. Tamo junto, abraço.